Olá, Rodrigo. Olá, Júnior. Tudo bem, meu amigo? Olha, estou animado aqui, né? Esses momentos quando a gente está fazendo o podcast, trazendo conteúdo para o mercado imobiliário, né? E hoje nós estamos aqui com uma figura aí, né? Uma pessoa muito querida aí que a gente conheceu, né? Queria que você apresentasse ele aí, Rodrigo, aí para o pessoal que está assistindo, né? E com muito prazer, né, Júnior? Porque a gente chegou aqui e o cara falou de algo que a gente ama fazer, que é criar conexões. Uau! E o nome do cara ali do negócio é Jorge Palauro, Conexões É o nome mesmo? Tá lá no sobrenome? Não, o nome dele é Jorge Palauro, mas dentro ali do negócio é Conexões Imobiliárias. Jorge, bem-vindo aqui com a gente, bem-vindo aqui no podcast da VMT. Que alegria poder compartilhar esse momento contigo, meu amigo. É um grande prazer poder estar aqui com vocês no podcast da VMT. Obrigado pelo convite, Rodrigo. Obrigado, Júnior, pelo convite. E agradecer também aos meus amigos e parceiros da DWV, né, que é o maior aplicativo imobiliário do Brasil. E também por causa deles, hoje eu estou aqui com vocês. Isso. Cara, vamos entrar aqui nessa pergunta, Jorge. Como que foi essa conexão aqui com o DWV? Você já era um corretor e como que você se conectou aí ao DWV? Cara, é algo assim, bem, assim, como é que eu vou te dizer, muito diferente, porque a minha base sempre foi Rio Grande do Sul, né? Eu tive empresa de consultoria na área financeira. Vem do outro ramo, então. É isso aí. E eu trouxe esse conhecimento para atuar no mercado imobiliário junto com o pessoal, os investidores. Né? Então, eu me especializei para trabalhar com investidores. Tá? E aí, eu como treinador do ramo imobiliário, aí na cidade de Torres, né, litoral do Rio Grande do Sul, eu atuava lá também. Aí eu tinha um mentorado lá e ele conhecia o Diogo, que é um dos fundadores do DWV. Olha só que é um parceiro aqui da VMT, né? A gente já, né, Rodrigo, virou um parceiraço. Parceiro, aqui, né? E o Diogão é um cara, assim, diferente. Né? Diferente. É um cara acima da média em todos os fatores, tá? E aí... Só vamos dizer que ele tá aqui, tá ouvindo, ele quer ganhar uma média com ele, né? Quer fazer uma média, né? Já ganhou a média, Já ganhou. Né? Tá certo. Não, e assim, ó, aí esse meu mentorado, que é o Fabrício, o apelido dele é Fininho, né? E ele é um baita de um corretor, né? E eu quero dizer para vocês, o nome do meu método é Corretor Sangue no Olho. Uau, né? E ele é um cara muito sangue no olho, né? E o Fabrício estava passando por certas dificuldades, né, na carreira dele. E aí, através de outras imobiliárias que eu atendia, que eu fazia parceria de venda como corretor, me indicaram para o Fabrício, nós ficamos amigos, ele virou meu mentorado. E aí ele, cara, tu tem que conhecer, Jorge, o Diogo do DWV. Os caras são demais, tem um aplicativo assim. Na época eles não estavam no Rio Grande do Sul ainda. Né? E aí ele me passou o contato, ele comentou de mim para o Diogo também. Aí eu entrei em contato, a gente fez uma videochamada, né? E deu, como se diz hoje, deu match. Sim. Né? Porque a gente casou muito bem as ideias, a gente pensa muito parecido. Fluiu o papo. Aí eles de Itapema, né? Eu lá em Torres, a 350 quilômetros mais ou menos de distância, falei, Diogão, tô indo aí, né? Peguei minha esposa, né? E fomos. Meu filho ficou com os avós e nós fomos a Itapema. E aí conheci o Diogo, conheci a estrutura do DWV, né? E aí nós começamos a se inteirar mais e o Diogo começou a me apresentar para o mercado de Itapema. Olha né? só. E, cara, aí eu comecei a ficar... No dia que eu cheguei em Itapema, fazia muitos anos que eu não ia, eu olhei assim, tudo isso, cara, eu vou ter que atuar nesse lugar aqui. Porque o olhar do Brasil tá sobre aquele lugar, Exatamente, né? exatamente. E aí eu vou ter que atuar nesse lugar aqui. E aí o Diogo me levou para várias imobiliárias, fiz conexão, e a partir dali eu comecei a treinar um monte de imobiliárias da região, né? As grandes imobiliárias, grandes corretores,
Então a gente fez uma conexão muito bacana, aí eu comecei a me conectar também com as construtoras através do DWV. E aí, lá pelas tantas, a nossa amizade foi estreitando, aí o Diogo me apresentou e, pô, o Dago, que é outro cara sensacional, o João, né, que são sócios do Diogo, e a gente acabou criando uma amizade, e no meio do caminho eles chegaram, que nem diz o Diogo, ô Jorgeira, eu quero te convidar para ser embaixador da DWV. Pô, vamos lá, cara. Olha só, estamos explica juntos. Um pouco, o que faz um embaixador da DWV? O que é um embaixador, né? O pessoal que está assistindo aí, né? Embaixador, assim, é uma parceria, primeiro, que a gente tem, certo? No qual a gente leva o nome do DWV, né, para diversos locais, certo? E aí a gente tem várias conexões, como hoje eu estou aqui com vocês, né? Eu vim através do DWV, então a gente faz essa conexão, a gente conhece pessoas diferentes, e é o que eu sempre digo, quando nós conhecemos pessoas diferentes, nós passamos a ter uma oportunidade de nos transformar como profissional, mas também como pessoa. Uau. Então isso é algo bastante, para mim, gratificante estar aqui com vocês, e o pessoal do DWV, para mim, é sensacional. Rodrigo, porque tem um ditado que fala que a gente dá 3, 4 pessoas de uma pessoa. Né? Quando a gente cria relacionamentos, eu tinha um amigo, e o amigo dele estava dentro da Casa Branca lá falando com o Donald Trump. Então, a gente, quando vai ampliando as conexões, você tem maiores oportunidades. Até explica por que, fiquei intrigado, Jorge Paulauro Conexões, o porquê desse Conexões aí? O Jorge Paulauro Conexões Imobiliárias veio de uma transição. Primeiro era Jorge Paulauro Estratégias Imobiliárias, né? E como a gente é muito dessa questão olho no olho, né? Eu gosto muito, eu sou um cara que eu vou muito, visito clientes, eu gosto muito, porque a gente começa a conhecer as pessoas quando a gente olha no olho, né? E você começa a sentir a essência das pessoas, e aí você começa a se conectar com elas, e através disso as coisas vão fluindo de verdade. Então aí eu cheguei para minha esposa, que hoje ela está lá em Itapema, né? Ontem nós chegamos, ontem aqui eu e o Diogão, e ontem era nosso aniversário de casamento. E a minha esposa, tá, eu te libero. Obrigado, vou agradecer ela. Obrigado aí. Leidiane Nani, amor. Obrigado por ter liberado. Obrigado por liberar aí. Pode dar uma varagem, né? E aí, cara, a minha esposa, inclusive, ela é advogada, mas há 1 ano ela veio como corretora. Entrou nesse mercado também. Entrou e ela tá apaixonada. Uau. Porque ela começou a se integrar junto comigo. Né? Ela, pô, amor, pra gente começar, porque eu viajo muito, pra gente começar a estar bastante tempo junto, né? Devido às viagens. Apesar de que muitas vezes, inclusive, eu levo meu piá junto. Olha que legal. Né? Que é pequenininho, Lourenço. Ele diz, papai, eu vou ser engenheiro para te poder vender os meus empreendimentos. Então tá, isso aí. Né? Aí já fica tudo em família. E aí ela começou simplesmente a se apaixonar pelo mercado e veio. E hoje a Nani, eu sempre digo, não existiria Jorge Paulauro sem Nani Benfica. Né? Ela é o meu porto seguro, E tem uma... a gente tem uma simbiose, a gente é muito parecido. Daí porque daí com a esposa é o nível máximo da conexão, né? Exatamente. Que a gente pode ter, né? E muitas vezes as pessoas me perguntam assim, ô Jorge, como é que tu aguenta 24 horas por dia? E perguntam para ela, com a tua esposa, com o teu marido. Cara, é justamente porque a gente tem essa simbiose, né? Às vezes as pessoas dizem, os opostos se atraem. Cara, isso deixa para prótons e elétrons. Né? Pessoas, acho que os parecidos é que devem... né? A gente aprende também com os opostos, e a gente tem que aprender toda essa situação, mas a gente se identifica muito com quem é parecido conosco. E são com essas pessoas que nós temos cada vez mais que nos conectarmos.
né? Uau. Então, a partir daí, a gente transformou o nosso negócio e aí virou Jorge Palauro Conexões Imobiliárias. Olha só. E Jorge, como que o corretor aqui, porque a gente fala bastante, o pessoal vai assistindo aqui a gente, e às vezes uma dica desses negócios, porque você me falou, Ele tem na uma reunião... expertise. Ontem, né, a gente ficou ouvindo os dois, né? A gente ficou assim, segurando a mão, né? Porque tem uma expertise, né, Rodrigo? Enfim, você passou estratégias aí que envolve isso, criar um relacionamento com o cliente, indiferente dele comprar, essa conexão que você foi fazendo, não com a intenção de compra, mas para que ele compre também. Como que você citou 2, 3 casos ali que eu falei, cara, ficou uau, né? Uau. É que, gente, assim, ó, eu sempre digo quando eu tô treinando uma equipe, né? Às vezes as construtoras me contratam para treinar, às vezes as próprias imobiliárias e tal, e a gente vai passando tudo aquilo que a gente já passou, né? Que a gente entende que não deu certo, que deu certo, e, né, não sou o dono da verdade, obviamente, mas a gente passa a nossa experiência, né? Então, o que acontece? O grande problema é que o corretor, eu sempre digo, corretor que começou na pandemia, e agora falando principalmente, acho que isso aqui é algo bem interessante, principalmente em cidades, tá? Litorâneas ou serranas, aonde é o segundo ou terceiro apartamento ou casa das pessoas, né? As pessoas que durante a pandemia, início de pandemia, as pessoas quiseram realizar seus sonhos, né? E muitas pessoas, nunca se vendeu tanto carro importado de ticket AAA, né? Como na época de pandemia, onde todo mundo achava que ia quebrar certas circunstâncias, certas situações. E pelo contrário, e também o mercado de alto padrão, pô, você vai Subiu, hoje... né? Alavancou, cara, né? você vai hoje a Balneário, a Itapema, é loucura. Tá? E aí eu digo assim, o corretor que iniciou nessa época, ele não aprendeu o processo. E agora ele está com dificuldade. Sabe por quê? Porque nessa época não éramos nós que vendíamos, era o cliente que comprava. Que diferença, olha, que grande Uma diferença, hein, grande Jorge? Uau. E eu dizia isso essa lá no percepção. início para os caras. Meu amigo, corre atrás, não fica só esperando o cara te cutucar. Tu tem que fazer conexão, tu tem que conhecer pessoas, porque pessoas gostam de estar com pessoas, né? Então tu tem que te Você projetar sentir lá. confiança, Exato. né? Então, assim, aí hoje os caras dizem assim, pô, o mercado agora tá ruim. Tá ruim pra quem, Farroupilha? Olha o gaúcho falando aí. Tá se revelando. Esquecendo de falar que ele é gaúcho, O Diogo chegou, nós vindo pra cá, o Diogo veio assim, cara, eu tenho agora que montar um dossiê aqui de tanto ditado gauchesco que tu dissesse aqui. Ficou com o dicionário ali, né? E aí, cara, eu dizia isso lá para os caras, vocês vão ter que se moldar, porque vocês vão ter que aprender a vender. Mas para isso, você tem que entender o processo. Por quê? Os caras têm que entender o seguinte, corretor, você tem que entender que existe para o cliente uma jornada de compra. Não é a sua jornada porque eu quero vender agora. É a jornada na qual o cliente está disposto a entrar. E aí o que acontece? O corretor chega lá, ô, seu Júnior, tudo bem? Tudo bem. E tal. E começamos a conversar. Aí daqui a pouco o Júnior chega assim, eu tô pensando, Jorge, em daqui 6 meses, daqui 1 ano, né? Comprar um apartamento assim. Pô, legal. Aí ele, no íntimo dele, que droga, né? Que sacanagem, perdi meu tempo. Esse é o que está na maior parte da cabeça dos corretores, tá? Só que aí vem o seguinte, aí ele liga pro cara daqui 6 meses, ô, senhor Júnior, tudo bom? Aqui é o Jorge e tal, respeito. Mas, Jorge, eu já comprei.
Não manteve uma conexão, Porque né? tu não manteve uma conexão com aquele cara. E aí eu digo, cara, tu não precisa vender só hoje, tu precisa vender daqui 6 meses, daqui 1 ano tu tem conta para pagar, tu quer guardar dinheiro, ou você como corretor também vai ser um investidor. Né? Então é isso que as pessoas têm que começar a entender. Expertise. O Rodrigo básico tem um exemplo prático, né, Rodrigo? Quando entrou ali na VMT, tinha atendido uma pessoa que falou em julho, uma coisa assim. A pessoa deu uma data, eu trabalhava numa imobiliária, empresa, numa outra empresa, num imobiliário específico, e a pessoa falou, ó, eu volto daqui a 6 meses. E aconteceu justamente isso, você... E ele ligou. E daí quando cheguei lá, recepcionei, para mim é muito marcante, porque foi uma das primeiras vendas onde eu, na função aqui de gerenciar corretores, foi uma das primeiras vendas que eu olhei o nome, foi a pessoa que 6 meses falou, ó, antes. daqui 6 meses eu quero comprar. E olha que chave. Então quer dizer que se eu tivesse mantido esse contato... Que chave, né, Rodrigo? Tu teria uma chance... Porque tu estavas te conectando com essa pessoa. Porque a gente nós temos que nos fazer parte, nos mostrarmos fazendo parte. Lembrado para ela, ser lembrado. Dizer, ó, tô aqui, né? Mas vem tomar não um café, só né? no dia que eu quero vender algo, né? Porque aí eu tô mostrando pro cara, meu amigo, eu só quero teu dinheiro. Olha só que pessoal, precioso, gente. Que chave é isso aí? Olha que dica, né? E aí, você como cliente começa a se sentir até chateado com essa situação, porque parece que você não tem um rosto, você tem um cifrão só. Né? Então essa questão de saber se conectar com as pessoas, isso faz toda a diferença. E eu, na minha humilde opinião, eu acho que está faltando muito isso para o ser humano de um modo geral. O ser humano precisa começar a voltar àquela situação também de tudo bem, como que você tá? Mas o olho no olho, porque isso faz toda a diferença, Rodrigo. Isso é importante. A tecnologia, ela veio para ficar. É uma ferramenta. É uma ferramenta para alavancar qualquer coisa na nossa vida. Mas ela não substitui. Mas ela não isso, vai, né? não pode substituir o olho exato, no olho, o carinho, a atenção que você dá para outra pessoa que está do outro lado. Porque isso aqui não tem preço, Isso né? não Olha, tem preço. A amizade que a gente fez aqui, uma conexão. Exatamente. Vocês terem honrado a gente, né, Rodrigo? Quantos quilômetros dá daqui? 650, eu acho. Era um reino tão distante, né? Vinham no carro falando, a gente já chegou, Mas eu né? quero dizer para vocês... Mas olha que honra essa conexão aqui, ó. Eu quero dizer para vocês que a cidade de vocês é abençoada. É uma cidade, né? linda. Ontem à noite, eu e o Diogo fomos dar uma volta de carro, depois que nós fomos jantar, e aí a gente olhou assim, cara, essa é uma cidade que eu moraria. Sendo bem sincero, eu conheço muitas cidades, e eu vou então dar outra dica aqui agora, porque eu vejo isso como primordial para qualquer corretor, tá? Até como um argumento, né? Isso, né? Assim, ó, não é para você ter novos argumentos, tá? Corretor que se preza, ele não conhece só o seu mercado. Ele conhece outros mercados. Porra, vai conhecer o mercado de Curitiba, cara, que é um mercado acima da média. Vai conhecer o mercado de São Paulo. Como a gente diz, desce a lomba, vai lá em Balneário Camboriú, Itapema, Porto Belo, no litoral. Cara, vá. Aí eu vou puxar a brasa pro meu assado, mas não sei se é um ditado que vocês conhecem, acho que sim, né? Esse já é um ditado mais popular. Mas vá a Torres, no Rio Grande do Sul, litoral do Rio Grande do Sul. Vá, porque tem gente que acha que o litoral do Rio Grande do Sul é só areia e água, mais nada. E o chocolate. Né? Você falou algo aqui. O chocolate é água. Tem gente que... É sério, eu tô falando sério. Agora vá a Torres para ver. Tu falou de Xangri-Lá. Xangri-Lá, capital nacional dos condomínios horizontais. Olha aí.
Ticket de 15 milhões, Uau. 20 milhões, Torres também. Um outro mercado. É outro mercado. Até abordagem. Onde não verticalizou, Não. mas tem uma outra... Condomínios surreais. Os jogadores de futebol da dupla Grenal, os ricos de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, é ali. Eles não... Só que é aquela coisa que as pessoas têm que se atentar a uma situação. O cara que é muito rico, ele não vai para a beira da praia. Entendeu? Você acha que aquele milionário que tem aquele apartamento lindo, maravilhoso, frente mar e Balneário Camboriú, de 50 milhões, de 40 milhões, se ele vai ir para a praia, ele não vai, passar 2 vezes por ano. Não, na beira da praia. Ele não bota o pé na areia. Ele não desce, Entendi, cara, ele fica lá só olhando, né? Porque ele tem uma visão exatamente contemplando, porque ele tem uma visão extraordinária da situação toda. O rico que vai a Xangri-Lá, ele não vai por causa do mar. Ele vai porque simplesmente os caras criaram algo diferente, onde você encontra um padrão triple A, assim, fora da curva. Fora do normal. Aí você vai ver lá casas de 1.000 metros quadrados, 1.500 metros quadrados, que os caras vão nos finais de semana, sabe? Aquela coisa diferenciada que a gente vai enxergar lá em São Paulo bastante. Os caras, é assim, ó, é um negócio diferente. Só que esse rico não vai para a beira da praia. Esse rico vai lá porque ele tem outro amigo rico que tem a casa do lado dele. Aí eles vão para sair da loucurada de Porto Alegre e para eles se encontrarem para tomar o vinho, aquele tal. Olha e comer um assado, alguma coisa assim. E o mercado ali da Serra? E Gramado e Canela. Eu atuo muito Gramado e Canela, treinei muitos grandes corretores em Gramado e Canela e grandes imobiliárias, e eu atuo vendo lá com eles também, né? Fizemos a conexão. É um mercado diferenciado, tá? É um mercado diferenciado. O mercado de Gramado e Canela, eu diria assim, Gramado e Canela. Canela vem a reboque de Gramado, vamos dizer assim, tá? Hoje ela está começando a ficar diferente também, certo? Aí o que acontece? Gramado e Canela, hoje não tem cidade nenhuma no Brasil que tem o que existe em Gramado e Canela. Ali para ir com a família os gramadenses, né? E os canelenses, eles entenderam que qualquer tipo de negócio que você monta, que você remete à experiência, dá certo. Aí você vai numa pizzaria. Não é só a pizza. Não, você não vai comer pizza, você vai assistir um show. Não, eu fui lá, Jorge, eu fiquei... Olha, a gente ficou em cada restaurante, a pizzaria lá, cara de mal, né? 3 horas, mas o pessoal ficava vidrado para entrar lá. Mesmo as 3 horas na fila. 3 horas né? na fila. Quanto para comer lá? Eu acho que quase R$15 lá. É uma coisa fora da curva, né? E fila. E aí as pessoas dizem, não... Mas tudo é muito caro e não sei o que, mas tu monta algo diferente, tem espaço. E eles estão a cada momento ali trazendo algo diferente. Cada 2 anos muda, tem o negócio da NASA, coisas que atraem o pessoal, né? Esse negócio da NASA, tá? Esse negócio da NASA foi o primeiro, agora vai ter em Balneário também. Uau, olha. Foi o primeiro, tá? O primeiro, não sei como é que eu poderia dizer, mas é o primeiro complexo, acho que eu diria assim, né, de entretenimento, algo assim, da NASA fora dos Estados Unidos. Olha só. Em Gramado. E agora é Balneário Camboriú. Estão trazendo sempre novidade. Tá entendendo? O da NBA lá em Gramado, que inclusive foi o meu concunhado meu filho que levou. Já viu, olha, tem isso aqui agora lá. Foi meu concunhado que levou para Gramado. A gente faz muitas parcerias de levar também esse tipo de coisa para cidades, sabe? Então, cara, o que tu pensar, Gramado dá. Rimou, mas é bem assim. É bem assim. Jorge, e como que o corretor, eu sou um corretor, como que eu posso aproveitar isso, tipo, dentro da minha cidade? A minha cidade talvez não tenha tudo isso, e a gente está limitado aqui.
E como que a gente pode utilizar uma parte dessas conexões? Eu até diria mais, tentando emendar aí, Rodrigo, porque eu vejo assim que o corretor, ele não pode mais atuar somente, isso que ele falou, ó, conheça novos mercados, porque hoje não existe mais um marcos, né? A gente removeu esses marcos, o corretor, né, ele não é mais de uma cidade, e o próprio DWV também tem essa característica. Em vários lugares, né? Se o cliente dele quer um imóvel no litoral catarinense ou em Gramado, né? Como que ele faz para ter essa expertise aí para... É que o que acontece? O cara, quando quer começar a fazer esse tipo de coisa, né, ele tem que, além de conhecer muito bem o mercado, porque ninguém vende... Conhecer, né? Ninguém vende o que não conhece. Ninguém vende o que não acredita. Isso. Esse é o primeiro fator. O primeiro ponto, primeiro né? ponto. Só que você não consegue abraçar o mundo. Né? Então, por que conexões? Eu faço conexões, eu chego numa cidade e eu faço conexão. E eu vejo, essa imobiliária ou esse corretor, nós vamos fazer conexão. Então, nós vamos vender em conjunto. Né? Aí eu digo, mas eu não vou dividir minha comissão. Tá, mas tu prefere 100% de nada? Ou 50%, ou daqui a pouco 30% de alguma coisa? 30% porque daqui a pouco você vai ter que dividir em 3, então 33%. Né? Dependendo da situação. O que você prefere? 100% de nada? Né? Porque você não teria aquele negócio. Exato. Então, nesse mercado de hoje, você não pode ser olho grande. Você tem que ser sangue no olho, mas não olho grande. E ter conexões, né? E ter conexões. Que vão poder permitir a gente aí também atingir os objetivos, saber. Jorge, que legal, cara, poder ter você aqui e a gente ser enriquecido aqui com as dicas, insights aí que você teve, maravilhosos, porque a gente com certeza poderá utilizar no nosso dia a dia, né? Vamos até vender o teu peixe aí. E o corretor que está vendo aí, imobiliária, quer trazer você através da DWV, né? Como que faz para entrar em contato com você aí? E eu queria que, nesse resumir aí, nós estamos caminhando, né, Rodrigo, para o final, também deixasse uma mensagem para o corretor aí, né? De sangue nos olhos, é intenso, né? Perfeito. Bom, se vocês quiserem entrar em contato comigo, sigam lá jorgepalauro.oficial. Lá vocês vão conhecer um pouquinho do Jorge. Que já teve, e aí pode me mandar um direct. Ali. Exato, já clonaram. Eu tive que botar o jorgepalauro.oficial, né? Então, mas se alguém quer copiar, porque de repente tem alguma coisa dando certo. Então tá tudo bem. E a mensagem que eu diria para vocês é o seguinte. Muitas vezes as pessoas vão dizer para ti que não vai dar certo. Não, porque isso não vai dar certo, você não vai conseguir. E você tem que se agarrar realmente naquilo que você sonha. Mas não adianta ter sonho sem ter fé. Fé é o que vai levar você ao sucesso de verdade. Mas conhecimento sempre. Então, corretor de imóveis, se você acha que tirar o Cresci está tudo certo, eu vou dizer que só o Cresci está tudo errado. Você não vai vender. Então é o seguinte, vou dizer um segredo para você. Estude, 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 estude e estude. Um beijo no coração de todos. Muito obrigado. Uau. Olha, que legal aí, né? Jorge, obrigado aqui por estar conosco. Obrigado você também que nos acompanhou aqui, tem nos prestigiado, né? Então, o que a gente pode dizer aqui é um até mais aí. Muito obrigado para cada um de vocês. Até mais. Valeu.